do Catecismo da Igreja Católica. Diz assim, a sã doutrina: Cristo afirmou antes de sua ascensão que ainda não chegara a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel, que deveria trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. Esse reino em plenitude ainda não chegou, já chegou o reino, porque o Verbo se encarnou, Jesus morreu e ressuscitou, já inaugurou, o reino dos céus já está no meio de nós, mas não em plenitude. É disso que está falando o catecismo nesse momento, não em plenitude. Por isso que ainda existe a injustiça, o desamor, a falta de paz. Começar pelas nossas casas, tantas brigas. Quantas casas onde o que predomina são brigas por causa de dinheiro. O que reina são as novelas, os filmes, e às vezes filmes com bastante violência, e com bastante mensagem ruim. Programas de entretenimento, mas com uma avalanche de imoralidades. O que reina? Preocupações, preocupações, preocupações. O materialismo, às vezes, é que reina. A partir das nossas casas. Não estou falando da sua casa, mas tantos lares cristãos, que se dizem cristãos, onde todos são batizados, mas não há espaço para diálogo, não há momento de oração, não dá para assistir uma canção nova, uma outra TV católica. As pessoas já reagem, já criticam, já julgam. Não se tem tempo para ir à Santa Missa. Às vezes, ir à igreja, funeral, tem que ir, né? Se tiver em jogo até a herança, imagina se eu não vou no funeral daquele que vai me dar uma herança depois. Então tem gente que vai no funeral, no casamento, né? Como é que eu vou na festa depois do casamento se eu não for lá na celebração? Como é que eu vou encher a barriga depois? Então vou, né? Chego lá, bem no finalzinho, né? Só para dizer que eu fiz uma presença. E muitas vezes são lares ditos cristãos, de pessoas verdadeiramente batizadas, mas que não vivem o senhorio de Cristo. Não é preciso ir lá para um país distante. Nós aqui também precisamos de pessoas que proclamem que Jesus é o Senhor. Prova disso são duas testemunhas aqui, né? 2 sacerdotes missionários que estão evangelizando aqui no Brasil. Lá tem muita missão, mas temos que ir para onde o Espírito nos envia. E a igreja espalhada no mundo inteiro se depara com sinais também de que o reino dos céus não chegou em plenitude. Mas prossegue o catecismo. Não esqueça, número 672. Qual é o número? Repitam comigo. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho, mas é também um tempo ainda marcado pela tristeza e pela provação do mal. Ai, meu Deus, porque a minha família sofre tanto. Ai, meu Deus, porque tantas tentações que eu sofro pessoalmente e vejo as pessoas da minha família sofrendo. Irmãos, vamos sentir com a igreja. A igreja não é alienada. A igreja sabe que o tempo presente é esse. É um tempo
que também é marcado pela tristeza. Por que a minha família sofre doenças? É triste ter alguém doente na família. É triste estar doente. Às vezes a gente não quer dar trabalho para os outros. Mas a gente está doente, a gente não dá conta, nem de ir num médico sozinho. É triste, é humilhante, mas é próprio do nosso tempo. E pela provação do mal, que não poupa a igreja. Quem faz parte da igreja aqui, levanta a mão. O catecismo está dizendo: o mistério do mal no mundo não poupa a igreja. Sentir com a igreja é também reconhecer que por mais que nós oremos, e que bom se orarmos muito, por mais que façamos muitas penitências, nós não estamos vacinados, não estamos poupados do mal. Mas prossegue e inaugura os combates dos últimos dias. É um tempo de expectativa e de vigilância. Então qual é a nossa diferença? Está aqui também. O tempo presente é segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho. Nós sofremos como os outros sofrem. Não somos poupados, mas aquele que declara que Jesus é o Senhor, sabe que estamos no tempo do Espírito. Como Jesus disse: eu vou para que o defensor venha, um outro paráclito venha. E que maravilha, não é um outro paráclito que nos distancia do paráclito Jesus, do defensor Jesus. Pelo contrário, quanto mais cheios do Espírito Santo, mais estamos unidos a Jesus, mais estamos vendo o reino de Deus acontecendo já nesse mundo, o reino de Deus entrando nas nossas casas e transformando os corações. Claro, num tempo que não é o seu, não é o meu. Muitas vezes a gente já queria ver todo mundo transformado, todo mundo convertido, todo mundo, mas não depende só da gente. Quero dizer algo mais. Por favor, compreenda, não se escandalize com o que o padre vai falar. Não depende nem só de Deus. Se dependesse só de Deus, todas as nossas famílias já eram santas. Se dependesse só de Deus, não estaríamos vivendo tantos combates, não seríamos tão atingidos pelo mistério do mal. Mas não depende só de Deus. Padre, então eu não entendo. Eu também não entendo. Mas não somos um povo vitorioso como Nicodemos, que busca Jesus à noite, reconhece Jesus como rabi, mas ainda não vive a partir da fé. Fé e razão. Somos um povo vitorioso porque declaramos que Jesus é o Senhor e que podemos, por obra do Espírito, viver o reino já agora, que é reino de misericórdia, que é reino de esperança em meio às tribulações. Então reza comigo: vem Espírito Santo. Eu reconheço que é tempo do Senhor, é tempo do Espírito e do testemunho. Eu quero, Espírito Santo, com a tua ajuda, com a tua defesa, com o teu auxílio, eu quero viver o testemunho verdadeiramente cristão. Gente, e por graça do batismo, já está em nós a graça habitual
A graça santificante. Mas no outro número do catecismo, e o ministério já pode escolher uma música para nós pedirmos o Espírito Santo. No número 2000, fácil de guardar, né? 2000. Olha o que a Igreja Católica nos ensina. A graça santificante é um dom habitual, uma disposição estável e sobrenatural para aperfeiçoar a própria alma e torná-la capaz de viver com Deus. Quando é que nós recebemos essa graça santificante? Quando? No batismo. No batismo nós já tivemos esta graça. E prossegue a sã doutrina católica: disposição permanente para viver e agir conforme o chamado divino. O mundão nos chama para tantas coisas. As novelas, os programas indevidos, e tanta gente que vai lá em casa, desculpa a palavra, tem a pachorra, a cara de pau, de entrar na nossa casa para nos chamar para coisas que levam ao pecado. E às vezes não é através dos meios de comunicação, às vezes é pessoalmente mesmo. A pessoa que anda no pecado, anda no materialismo, anda distante de Deus, ainda vai nos convidar, ou vai convidar o seu filho ou sua filha para o pecado. E que tristeza, né? Quando eles aceitam. Não aceitam um convite para ir à missa, mas aceitam um convite para pecar. É dentro dessa realidade dramática das nossas famílias cristãs que nós temos que tomar posse das graças do nosso batismo, como esta graça santificante, disposição permanente para viver e agir conforme o chamado divino. Mas também tem uma outra graça, no mesmo número 2000 do Catecismo da Igreja Católica: e as graças atuais, que designam as intervenções divinas, quer na origem da conversão, quer no decorrer da obra da santificação. Graças atuais, quer na origem da conversão, quer nesse processo de santificação. E esta graça atual também é esta graça da efusão do Espírito Santo. Claro, já aconteceu no batismo, aconteceu como graça santificante, como tudo aquilo que é próprio do batismo, e ninguém é batizado novamente de forma válida. A pessoa pode até ir para uma seita, não, aqui você tem que ser batizado, mas na verdade não é válido esse segundo batismo. Mas o Espírito Santo sopra onde quer, como diz o Evangelho de hoje, João capítulo 3. A gente ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Isso diz da graça atual. O Espírito Santo que está agindo, meu irmão, minha irmã, e quer promover o encontro pessoal do batizado ou não com Jesus, que é o Senhor. Se a sua casa, se a sua família tem se deixado tragar, conduzir, induzir pelas seduções do mundo, pelos chamados do mundo, eu e você precisamos reconhecer: estamos no tempo da igreja. Tempos de perseguição, tempos de tentação, não somos poupados. Não adianta jogar a culpa em Deus. Ah, Deus esqueceu da minha casa, Deus não olha para a minha família. Vamos sentir com a igreja, vamos pensar como a igreja. Nós não estamos no paraíso, já passou, mas nós caminhamos para uma realidade ainda melhor, superior, porque quando Jesus voltar glorioso, Ele trará céus novos e uma terra nova,
Isso é mais do que foi. Isto é a plenitude do reino dos céus. Mas para que entremos, e não entremos sozinhos para isso, precisamos acolher as graças que o Senhor tem nos dado. E se alguém da nossa casa não acolhe, não vamos julgar, não vamos condenar, porque é tempo de misericórdia. É tempo de sermos sinais desse Jesus misericordioso que está lá na sua casa, que sofre mais do que você com o pecado de cada um, porque Jesus sabe que o pecado pode perder as almas. Então Jesus, o crucificado, que sabe da nossa dor, o ressuscitado que está no nosso meio, Ele não vai negar a mim e a você a efusão do Espírito Santo.